Romanos 2, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará o segredo dos homens de conformidade ao meu evangelho. Querido, a Bíblia fala o dia em que Deus trará julgamento sobre a terra, sobre a nação, e a nossa nação não está livre disso. Toda nação um dia terá que prestar contas a Deus das suas atitudes, do seu comportamento, seja presidente A, B ou C ou D, não importa, quem vai estar na direção do país, né, nesses próximos 4 anos. O que importa é que essas pessoas precisam lembrar-se que acima deles tem um Deus soberano, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, Senhor de nossas vidas, que o Brasil não pertence a ninguém, pertence ao Senhor Jesus Cristo, como já foi dito aqui. Esses quase 200 milhões de habitantes que existem em nossa terra pertencem ao nosso Deus, por direito de criação. Foi Deus quem criou o Brasil e criou todos os habitantes desta nação. Você, meu irmão, é criatura de Deus, você foi criado por Deus, a tua vida está na mão do Senhor. Nada irá acontecer com a tua vida se não for a permissão de Deus. Nada irá acontecer nesta nação se não houver a direção de Deus. Um dia todos nós teremos que chegar diante de Deus e prestar conta dos nossos atos e das nossas atitudes. Talvez você esteja muito preocupado com o teu futuro material, com a tua vida financeira, onde você vai morar, quem irá cuidar da tua saúde, quem irá cuidar dos teus filhos, como você irá pagar o colégio, mas a tua vida espiritual. Quem vai cuidar da tua vida espiritual? Como você está tratando a tua vida espiritual? Como você está cuidando da tua vida espiritual? Entenda bem, um dia todos nós teremos que chegar diante da presença de Deus para prestar conta dos nossos pecados. Paulo, nesse livro de Romanos, ele começa no capítulo 1, lá no versículo de número 18, ele vai falar da ira de Deus, né? Vocês podem ver em Romanos 1, 18, a ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então Paulo diz que um dia o cálice da cólera de Deus irá transbordar e a manifestação da ira de Deus contra o pecado virá sobre a terra. E todo homem que estiver em pecado, que não quer aceitar Jesus como seu Salvador, que não quer se chegar a Deus, prefere o pecado, prefere viver no pecado, está muito preocupado com o materialismo, com a vida terrena, se esquecendo das coisas do alto, quando Paulo diz que nós devemos olhar lá em Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas lá de cima, levar a nossa visão para o céu, elevar os nossos olhos para Deus. Então a ira de Deus, querido, irá se manifestar contra toda impiedade, perversão, toda essa pecaminosidade que o Brasil e o mundo vive atualmente. Ainda Paulo diz lá também, em Romanos 1:32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam, como os que assim procedem. Então, Paulo diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Ora, a sentença de Deus é que o salário do pecado é a morte. Todo aquele que vive em pecado, na prática do pecado, que não se arrepender, que não se voltar para Deus, irá morrer, tanto fisicamente como espiritualmente. E a Bíblia fala que o resultado dessa morte do homem que está longe de Deus é ir diretamente para o inferno, para longe da presença de Deus. Aí, querido, eu quero te dizer, não há político que tenha solução para isso. Por melhor que ele seja, por mais correto que ele tente ser, não há um homem sequer que possa trazer solução para a tua alma, para os teus pecados. Só Jesus Cristo poderá te livrar dessa sentença de morte que vem sobre todo homem que quer viver na prática do pecado. Continuando ainda, ele entra no capítulo 2, versículo de número 2, ele diz, bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então Paulo está dizendo, querido, que o juízo de Deus virá. E creio eu que não tardará. Que Deus ainda está usando de misericórdia,
sendo longânimo para com a humanidade, na expectativa de que alguns se arrependam e possam chegar ao conhecimento da verdade, e através do conhecimento da verdade, serem salvos por Cristo Jesus. Então, se os homens, queridos, se apegarem ao pecado, ficarão com eles identificados. Então, a glória de Deus que destrói o pecado, tem que destruí-lo. Ora, se você está em pecado, se o homem que quer viver em pecado não se arrepende, não volta para Deus, no dia em que a manifestação do poder de Deus contra o pecado vier sobre esta terra, quem viver na prática do pecado, seja ele qual for, porque a Bíblia fala sobre o homossexualismo, a Bíblia fala sobre o adultério, a Bíblia fala sobre a feitiçaria, coisas que a nossa nação pratica muito, a idolatria, a Bíblia também fala sobre esse tipo de pecado, situações que a nossa nação, nós vemos isso no dia a dia, a feitiçaria, práticas de feitiçaria também é condenada pelo nosso Deus, segundo a palavra de Deus. O homem e o Brasil precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Sinceramente, e hoje eu estava falando lá na fila onde eu vou votar, esses últimos 8 anos para o Brasil foi, materialmente falando, foi muito bom. O Brasil prosperou nesses últimos 8 anos. Eu não sei espiritualmente. E nós, como igreja, é claro que nós queremos ver o nosso povo prosperar, que a igreja prospere, que os irmãos possam ter o alimento, o pão de cada dia na mesa. Mas também nós estamos muito preocupados com a vida espiritual, com a tua vida espiritual principalmente, com o povo brasileiro na área espiritual. Alguém me ligando ontem disse: pastor, os banqueiros ganharam muito dinheiro. E eu falei para ele exatamente essa palavra que o pastor falou aqui. Eu falei, não foi só a instituição bancária não, acho que 2 instituições ganharam muito dinheiro nesses últimos 8 anos. Os banqueiros e a igreja. Teve igrejas que surgiram aí nesses últimos 5, 8, 10 anos e estão ricas. Estão ricas. Então, querido, a preocupação nossa é porque o juízo de Deus virá sobre toda a nação. E nós estamos esquecendo, milhões e milhões de dinheiros estão sendo gastos em construções de palco, em compra de caixa, de instrumento, disso, daquilo outro, para fazer congresso para crente, quando na realidade o dinheiro tem que ser empregado na evangelização. No campo missionário, tanta gente se perdendo, morrendo sem Jesus. E milhões estão sendo gastos. E aonde está a evangelização, a pregação do evangelho? Quantas e quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? E um dia, todos nós, um dia teremos que chegar diante de Deus e prestar conta disso. É uma irresponsabilidade. Então há muita gente que terá que prestar contas a Deus. Seja ele quem for. Agora Deus, querido, que é rico em misericórdia, Ele traçou um plano para te alcançar, que não custa nada para mim e nem para você, mas que para Deus custou um preço muito alto. Foi a vida do seu filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Lá Jesus entregou o seu corpo para ser imolado e derramou o seu sangue naquela cruz para que, através do sacrifício do Senhor, nós, humanidade, dizendo, eu não estou falando como crente, estou falando nós como seres humanos, humanidade, pudéssemos ter acesso à presença de Deus. O homem só entra na presença de Deus se for através de Jesus Cristo. E nesses últimos dias nós vimos muito blá 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 na internet e tudo quanto é canto, mas vimos pouca evangelização, pouca pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas se converteram nesses últimos dias? Quantas pessoas se preocuparam com isso? Mas Jesus, que te ama e não quer que a cólera, o cálice da cólera dele se derrame sobre você, ele tem um plano para te alcançar. Eu não acredito em amor de político. Político não ama ninguém, político é interesseiro, o amor dele é muito interesseiro, é dar para receber somente, não é isso?
ao inverso. A Bíblia diz que aquele que recebe dá, mas eles são o contrário. Eles dão alguma coisa para você só com o interesse de receber alguma coisa, mas Deus não, querido. A Bíblia mostra que Deus elaborou um plano para te livrar do dia do juízo final. Aí eu coloquei: Jesus operou a nossa salvação antes mesmo que nós tivéssemos qualquer anseio ou interesse por ele. Romanos 5:8 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Independente da tua posição social, independente da tua cor, independente de qualquer situação que você possa estar atravessando, qualquer dificuldade, luta que você esteja passando, Jesus te ama. Ele não te ama pela quantia que você tem no banco, o tamanho da tua oferta, o tamanho do teu dízimo. Ele te ama porque ele te criou a imagem e semelhança dele. E o pecado que tentaram destruir, ele elaborou um plano para te salvar e te libertar. Ele quer te salvar, querido. Você que está decepcionado com os homens, com os políticos, eu quero dizer que Deus jamais vai te decepcionar. Deus vai restaurar e mudar a tua sorte no nome de Jesus. Vai transformar a tua vida. Olha que o texto diz que Deus morreu por mim, não porque eu sou bonzinho, não. Deus não morreu pelo um bom. Jesus disse que ele não veio para os sãos, não foi isso? Mas ele veio para os enfermos, para os doentes. Jesus não morreu por você porque você é uma pessoa importante, especial, que se destaca no meio de todo mundo, não. Jesus morreu por você, porque ele te ama e quer te salvar. Então, querido, ele morreu quando eu ainda era pecador e me tirou dessa situação de pecado. Agora, querido, é certo que eu sei que Deus tem um plano para a minha vida e eu estou te informando isso nessa noite, você que nos visita. Da parte de Deus eu te trago essa mensagem. Mas nada adianta eu saber que Deus tem um plano para mim se eu não aceitar esse plano na minha vida. Eu tenho que querer isso. Não é isso? Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero que a minha vida mude, não por ação humana, mas pela ação do Espírito Santo. Até porque qualquer movimento humano para transformar o caráter de outra pessoa é inútil. Porque só o Espírito Santo pode mudar e transformar o caráter de uma pessoa. Só Jesus pode transformar. Então, querido, Deus te ama e quer te livrar do dia do juízo final, quando ele virá. Tá? E vai pedir conta a todos nós. Sim, se nós não oferecermos resistência, seremos atraídos a ele. É isso? Se você não. Eu quero Jesus na minha vida. Jesus está te chamando para ele. Jesus quer se relacionar contigo, mas talvez você esteja preso às imagens, não é isso? Ao desejo carnal, ao homossexualismo. Quantas pessoas estão presas a isso? Aos prazeres transitórios desta vida. E olha que para Jesus isso não importa não, querido. Não importa o tamanho do teu pecado, a gravidade do teu pecado. Porque a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele, nessa noite, pode transformar a tua vida. Não, pastor, não tem solução para a minha vida. Eu já tentei abandonar essa vida de promiscuidade, de homossexualismo, de uma vida promíscua, e eu não consigo. Você não conseguiu porque você está lutando com as tuas forças. Mas eu quero te oferecer alguém nessa noite que é maior do que os teus pecados. É o Senhor Jesus. O poder do sangue de Jesus pode transformar a tua vida. Você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, se você não tem Jesus, querido, no dia do juízo final, você será destruído com o pecado. É necessário que você receba Jesus nessa noite, e que você traga em si a marca do Cordeiro, do sangue de Deus, do Filho de Deus em você. E quando os anjos do Senhor forem enviados sobre os quatro cantos da terra para recolher os escolhidos de Deus, você estará marcado pelo sangue de Jesus. E você será levado por Deus e pelos anjos do Senhor para a presença dele. Essa manifestação da ira de Deus não irá te alcançar, porque sobre você estará a marca do sangue de Jesus.